Boa tarde, bem-vindos a mais uma entrevista do Transportes e Negócios. O transporte rodoviário é mal amado por muitos, quer pela poluição que provoca, quer pela sinistralidade, quer pelos congestionamentos, enfim, inúmeros motivos. Mas o facto é que o setor é fundamental para o abastecimento e para a distribuição interna de produtos e ainda mais importante nos dias de hoje para o encaminhamento do nosso comércio externo. Como se viu ainda, de resto, nos tempos recentes, neste ambiente de pandemia, em que os transportadores rodoviários de mercadorias persistiram na sua tarefa. O nosso convidado de hoje é o presidente da ANTRAM, a Associação dos Transportadores Rodoviários de Mercadorias, Pedro Polónio, a quem agradeço a disponibilidade para, na próxima hora, mais coisa menos coisa, abordarmos alguns dos aspectos que fazem o presente e o futuro da atividade. Pedro Polónio, obrigado por estar connosco. Olá, muito obrigado, eu é que agradeço, Fernando. Boa tarde, obrigado pela sua disponibilidade. Bom, vamos começar, por aquilo que nos dificulta a vida há um ano, que é a pandemia, que surgiu, obviamente, sem aviso, que ainda por cá continua. Eu perguntava-lhe, no vosso setor em particular, quais são as consequências? Verificam, houve empresas que tiveram que encerrar, houve aumento de despedimentos, houve recurso aos layoffs. Qual foi o impacto na vossa atividade? O impacto foi grande, mas de facto, quando comparamos o impacto no nosso setor com o impacto de outros setores, não nos podemos queixar assim tanto. Felizmente, não estamos como o turismo está, exceto algumas empresas de transporte mais ligadas ao transporte de porta-automóveis, desde logo os porta-automóveis muito relacionados com o transporte de proximidade das empresas de aluguer, que de facto ainda hoje, uma vez que não há aluguer de automóveis, continuam também com paralisações muito elevadas. A generalidade das empresas, decorridos os primeiros 2, 3 meses da pandemia, retomaram progressivamente a atividade e estão hoje a níveis, eu direi, praticamente normais. Talvez não este ano, estes últimos 2 meses, o janeiro e o fevereiro, já não foram meses tão normais quanto terão sido os últimos 6 meses. Mas, de facto, o início da pandemia foi muito violento, houve empresas muito afetadas, empresas do transporte internacional, ligadas à indústria automóvel, nessa fileira, nesse setor. Também as empresas de transporte de combustível foram muito afetadas, porque as reduções de combustíveis foram muito, muito elevadas. Um ano envolvido, acho que podemos considerar-nos uns felizardos por termos conseguido passar o primeiro ano da maneira que o fizemos. Contámos também com a ajuda do Estado, que foi muito importante, sobretudo para as empresas de layoff, e admito que hoje o setor, ainda que possa ter diminuído, e diminuído de forma temporária mais do que de uma forma estrutural, ainda que possa ter diminuído, é um setor que se está a conseguir reerguer daquele primeiro percalço, daquele primeiro embate. Falou-nos apoios do Estado e eu perguntar precisamente isso. Vocês mantiveram a vossa atividade, uma atividade absolutamente essencial para a resiliência da nossa economia e da nossa sociedade. Tiveram apoios à altura da parte do Estado? Sim, eu creio que sim. Acho que não poderemos dizer de uma forma o mais objetiva possível. Não poderemos dizer que o Estado não esteve à altura na parte mais perigosa da pandemia, na parte em que houve uma paralisação, de facto, da generalidade da economia. Quer o regime do layoff simplificado, quer também o do incentivo à normalização, perdão, quer o incentivo à normalização da economia no seguimento do layoff simplificado, foram, de facto, ferramentas essenciais para muitas empresas do nosso setor. Para além das moratórias, que de facto também vieram dar alguma liquidez às empresas. Estamos agora num plano de mudança, mas no cômputo geral e com especial destaque ao regime do layoff simplificado, o Estado esteve presente e cumpriu a sua função social. As situações de crise, enfim, por vezes têm a vantagem, digamos, de acelerar uma limpeza do setor. O vosso setor tem vindo, em número de empresas, tem vindo a diminuir, presumo eu, têm surgido empresas mais robustas. Eu perguntava-lhe, esta crise última que ainda estamos a viver de alguma forma, acelerou esse processo de seleção natural, digamos, retirando do mercado empresas menos estruturadas, digamos assim? Os dados estatísticos dizem-nos que existem um pouco menos empresas do que aquilo que existiram, mas essa redução vem não do passado recente, vem num passado um pouco, eu direi, mais há 4, 5, 6 anos.
No recente eu não creio que os dados vão demonstrar essa diminuição. E a verdade é que quem está todos os dias no mercado não nota uma limpeza, chamamos assim, do setor. Continua a haver uma dinâmica, no mesmo setor, dinâmicas muito distintas de empresas muito alinhadas com aquilo que deve ser, e ainda a existência de empresas que se mostram bastante desalinhadas e com comportamentos errantes no mercado. Não creio que possamos estar, que até agora, este último ano, nos tenha trazido essa depuração, digamos assim, do setor. Já ao mesmo não digo que não possa vir a acontecer no futuro curto prazo, porque é uma visão mais pessoal, antevejo alguma dificuldade nos próximos meses. Com a retoma, algumas empresas não terão, que resistiram este tempo, não terão capacidade para voltar a operar normalmente. As empresas vão ser menos ajudadas daqui para a frente. O Estado vai ter cada vez menos capacidade de ajudar. Esse é um ponto. Para além dos layoffs no ano passado, houve uma grande ajuda para o nosso setor, que acabou por ser os níveis de combustível que reduziram e acabaram por criar alguma almofada para o nosso setor, permitiram acomodar um pouco. Hoje, este ano, estamos a inverter esses processos. Estamos a entrar, como eu lhe disse, nos últimos 2 meses, nota-se uma menor abundância no mercado, desde logo e sobretudo ao nível da importação. Importação, falando mais do mercado internacional, e para além dessa menor abundância, e há sucessivos fechos de fábricas, até muitos deles por questões que não têm a ver com a economia, de questões até dos semicondutores, por exemplo, ainda ontem ou hoje, está a ser notícia que a Auto Europa vai agora também parar uma semana. Todas estas pequenas disrupções estão a criar complicações no mercado. A questão do Brexit também está a criar alterações profundas no mercado, e hoje há um mercado menos abundante. Em cima deste mercado menos abundante, temos um setor que é menos ajudado pelo Estado, temos um setor que está com maiores custos salariais este ano, estranhamente, ou de uma forma pouco razoável, com maiores custos salariais, e temos um setor que está com maiores custos de combustível. E estes 2 custos juntos são 2/3, basicamente, dos custos do setor. E é nesta pressão de incremental dos custos versus redução do mercado que nós nos encontramos. E é por isso que, a meu ver, vai ser um ano extremamente complicado para as empresas de transporte. No entretanto, o ano começou, nada que não se esperasse neste caso, começou com o Brexit, finalmente, não é? Um ano depois o Brexit tornou-se efetivo, e com as filas intermináveis nas fronteiras. Enfim, muitos caministas portugueses e muitas empresas portuguesas foram apanhadas nesse turbilhão. Eu pergunto-lhe, vocês na altura chegaram a falar nos prejuízos que isso estava a representar da imobilização dos veículos e dos motoristas. Pergunto-lhe, a situação foi bem lidada, nomeadamente em termos dos governos que poderiam ter acautelado esta situação? E por outro lado, quase 3 meses envolvidos, estamos normalizados a situação? Ou... A situação está mais normalizada. A questão é que normalizou num patamar muito mau. Ela está normalizada, mas não está normalizada, não está no mesmo nível de suavidade da operação, chamamos assim, que estava, por exemplo, em novembro do ano passado. O que aconteceu em dezembro foi absolutamente escandaloso. Aquilo não podia ter acontecido da maneira que aconteceu. Não se pode, de um dia para o outro, daquela forma, fechar as fronteiras às empresas de transporte, violando as recomendações do Conselho Europeu quanto à livre circulação dos motoristas, no âmbito das Green Lanes. Aquilo que aconteceu foi um ataque violentíssimo ao nosso setor, em que o nosso setor foi utilizado como uma arma de arremesso para efeitos políticos, para exercer aquela pressão final do acordo final do Brexit, e isso nós não nos podemos calar, não nos calamos, e já tivemos ocasião de, em encontros mais formais com o nosso governo, expressar essa mesma nossa indignação. Esquecendo isso, que não é para esquecer, deixou marcas no setor, deixou marcas nos motoristas, deixou marcas nas empresas. Hoje há uma menor disponibilidade das empresas para irem para a Inglaterra, também um pouco por causa disso que aconteceu, mas para além disso, e mais grave, porque vai perdurar no tempo, é as condições em que neste momento se está a fazer os transportes para a Inglaterra, não tanto
na importação para a Inglaterra, mas sobretudo na saída da Inglaterra, com cargas em que a confusão é total, o caos é brutal. Há situações que correm bem, mas há muitas situações que correm muito mal, há caminhões parados a perderem muito tempo, e existe uma prática no nosso setor que é de que não há muito que pagar aos transportadores por estarem parados. É um problema alfandegário, isso é um problema... Pois, eu ia lhe perguntar, eu peço desculpa interromper, mas ia lhe perguntar precisamente isto. Por um lado, se houve empresas, porque houve notícias de outros países em que se temeu uma falta de capacidade de oferta por várias empresas estarem a recusar-se, digamos, liminarmente a operar no Reino Unido, se isso aconteceu também cá, e por outro lado, se esses sobrecustos, se vocês têm capacidade e se há sensibilidade, desde logo abertura da parte dos carregadores para suportarem os sobrecustos que representa hoje, ainda hoje, pelo que me diz, levar ou trazer mercadorias de Inglaterra. Sim, há clientes que sim, que aceitaram, perceberam a situação, tiveram e que de facto alinharam-se com os seus transportadores. Também temos os casos de que isso assim não aconteceu. E essas empresas foram severamente penalizadas, de facto, ficaram com alguma dificuldade em conseguir exportar para a Inglaterra. E a verdade é que houve escassez de meios para a Inglaterra e de Inglaterra para a Europa. Isso é algo evidente. Aliás, os dados das exportações da Grã-Bretanha foram agora apresentados com quedas de 40% e com uma queda estrutural de 18%, se a memória não me traiçoa, se estou bem recordado, mostra bem, mas se não fossem 18, que sejam 10 ou 12, mostra bem o impacto que esta questão do Brexit está a causar nas empresas inglesas, nas empresas que trabalham e produzem em Inglaterra e que querem exportar, vender para o mercado europeu. De facto, o número de caminhões que entram carregados no Reino Unido e saem da Inglaterra vazios é hoje muito maior do que aquilo que era há 3 meses atrás. Sempre foi desequilibrado, mas agora está extraordinariamente desequilibrado. E, de facto, eu chamar-lhe uma espécie de um custo de vida. Hoje em dia, ir para a Inglaterra tem um custo de vida um pouco à semelhança, sei lá, de Lisboa versus Coimbra ou versus Viseu, está a ver? Ir para a Inglaterra hoje não é a mesma coisa do que ir para a França ou do que ir para a Alemanha, e o mercado está-se a adaptar e acredito que irá haver uma tendência altista nos preços para a Inglaterra, vai se manter até. E, entretanto, as autoridades, desde logo as autoridades comunitárias e britânicas, mas também as outras autoridades nacionais, que, enfim, vocês obviamente em primeira mão pedem ajuda ao governo português, que por acaso agora até está na presidência do Conselho Europeu, não podem fazer ainda nada, não poderiam fazer mais para agilizar os processos de uma forma, enfim, pronto, houve aquele choque, mas agora o tempo vai passando, não é? Os processos, eles são ágeis. Nós percebemos que quando corre bem, o processo é ágil. O processo está bastante desmaterializado, através dos barcodes, que eles chamam os barcodes, em que se levam os despachos e é só passar e picar e as coisas funcionam bem. O problema é a falta de conhecimento de toda a gente envolvida nisto. Já ninguém trabalhava com este tipo de documentação alfandegária há muito tempo, e não, pelo menos, desta forma massiva. E o que nós notamos é um erro de aprendizagem muito grande. Isto nunca mais vai ficar igual, porque tem os custos dos despachos, tem umas paragens extraordinárias, muitas das vezes é preciso fazer algumas paragens extras chamemos assim, em escritórios de alfândegas ingleses para recolher essa documentação. Isso são custos que irão perpetuar-se e que terão que ser devidamente compensados às empresas de transporte, mas o problema é mais da falta de conhecimento. E para a falta de conhecimento não há medidas políticas nenhumas. É o ir andando, ir testando, ir experimentando, ir sabendo fazer melhor. Porque, de facto, o que nós notamos muito é que há situações que ficam quase impossíveis de resolver, em que quase tem que se fazer um reset aos documentos e começar tudo de novo. Porque, simplesmente, as coisas são mal começadas. Mas, quando são bem feitas, até são relativamente rápidas. Bom, estamos a falar aqui de problemas de fronteiras, e o problema de fronteiras vocês estão a encontrar também na Europa continental, de novo por causa da pandemia, com esta nova vaga a ditar o encerramento de fronteiras ou a imposição de testes para a passagem, nomeadamente no caso da Alemanha, que é um mercado importante para nós. E eu perguntava-lhe,
Que impacto está a ter isto na vossa atividade e até na vossa reputação, digamos assim, uma vez que ultimamente até surgiram notícias de que haveria testes falsos, declarações falsas de testes para agilizar a passagem da fronteira alemã. Como é que vocês estão a lidar com isto? A Alemanha, mais uma vez, atuou de modo próprio e, novamente, acabando por afastar-se daquilo que era uma deliberação do Conselho Europeu, subscrita até pela própria Alemanha. Mas a verdade é uma: os membros têm, em matéria de segurança e de saúde, legitimidade para fazerem as suas próprias determinações. Não há dúvidas nenhumas quanto à legalidade dessa decisão da Alemanha. Foi uma decisão que foi complexa, que mais uma vez se esqueceu que Portugal está um bocadinho mais afastado da Alemanha do que o centro da Europa, ao pedir aquela questão das 48 horas, quando com 72 horas as coisas eram muito mais fáceis de resolver e, porventura, a credibilidade ou a validade do teste permanecia intocável, mas a questão das 48 horas dificultou bastante. Estamos a falar de medidas que são implementadas do dia A para o dia B, sem que haja qualquer setup montado. Os ingleses, pelo menos nessa parte, conseguiram montar um sistema de testagem muito rapidamente. Os alemães não o montaram, não o fizeram. Nas fronteiras da Alemanha, apenas que eu conheça, apenas em Mulhouse havia um sítio para testar e que demorava 12 horas para testar. É natural que tivemos bastante dificuldade. Eu próprio andei aqui a ver onde é que havia de fazer os testes. Encontrei farmácias na França, em Paris, outras e andámos a fazer protocolos para as empresas para que os motoristas possam chegar lá, fazer o teste e depois nós pagámos a seguir, porque tudo isto, há estas pequenas miudezas que é preciso tratá-las. As pessoas esquecem-se muito disto, mas isto não nasce feito, não é? E tudo isto com a máquina a andar, que foi de segunda para terça. Houve uma série de dificuldades, houve perda de dinheiro, houve perda de tempo, houve o custo dos testes. De facto, não foi uma coisa simpática, mas felizmente está ultrapassada, pelo menos por hora. Portugal foi retirado da lista de países de variantes de alto risco, ou o nome não é este, é algo parecido com isto, mas a ideia é esta. E hoje essa situação está sanada, ou tendencialmente sanada, porque apesar disso, há umas certas zonas de França que, se nós lá passarmos, e passamos muito, há uma zona que é muito a zona de Saarland, que se lá passarmos temos que novamente fazer o teste antes de entrar para a Alemanha. Ou seja, isto há aqui uma certa esquizofrenia. O motorista até pode passar, se calhar nem abre a porta do caminhão, porque aquilo demora só 1h30 a passar. E ele até nem abre a porta do caminhão, mas passou por lá e o vírus pode atacar através sei lá, não sei como, e tem que testar na mesma. Isto parece um bocadinho caricato, de facto são decisões que se notam muitas vezes desligadas da realidade. De facto, também foi notícia essa questão de haver algumas empresas a fazer esses testes. Eu próprio fui confrontado no sábado passado com essas notícias da RTP e do JN, se a memória não me atraiçoa. Nós não conhecíamos na Antram essa situação, não podemos concordar com isso. Verdade seja dita, eu percebi depois, ao ver a própria reportagem na televisão, que de facto aquilo que estava que estava ali em causa eram duas empresas cuja identidade se desconhece, pelo menos eu continuo a desconhecer a identidade dessas duas empresas. Estamos a falar de duas empresas que não podem de forma alguma manchar um setor que tem mais de 6 mil, quer dizer, é um comportamento de duas empresas, foi aquilo que veio a público depois nessa reportagem da RTP. Não é isso, não é com esses comportamentos que nos identificamos, não foi nada disso, não é para isso que nós aqui estamos na Antram, não é essa as nossas diretrizes, e penso que não é isso, garantidamente não é isso que a generalidade, a vastíssima generalidade das empresas fez. Pedro, entretanto, disse e bem, nós estamos aqui na ponta da Europa e muitas das decisões que são tomadas em Bruxelas afetam-nos sobremaneira e são, enfim, determinadas por gente que está no centro da Europa. Uma das mais recentes polémicas tem a ver com o pacote da mobilidade, que, enfim, já fez correr rios de tinta e já deu lugar a muitas discussões e muitos seminários, nomeadamente os nossos seminários, isso foi vários sucessivos anos abordada. Agora, a mais recente polémica tem a ver com vários Estados membros a recorrerem à Justiça Europeia para contestarem algumas das regras do pacote da mobilidade, nomeadamente a regra que, em nome do combate à concorrência desleal e em nome do combate às empresas fantasma, implica ou obriga o retorno
à sede, a casa, permita-me a expressão, a cada 8 semanas, ao que parece. A questão, já tinha levantado dúvidas à própria Comissária Europeia de Transportes, não é? Que tinha referido, e a Comissão revelou recentemente um estudo que demonstra que isso implica um sobrecusto, um aumento de emissões. Para nós que estamos aqui na ponta, como é que você vê como é que a Antram vê esta polémica e estas divergências e a possibilidade, inclusive, de ser rediscutido o pacote da mobilidade? O pacote de mobilidade é um equilíbrio. E se lhe tirarmos determinados pesos, a coisa fica completamente desequilibrada. E esse é um dos pesos principais. Essa obrigação do retorno é uma obrigação de segurança para garantir que, de facto, os portugueses, por exemplo, na ótica de Portugal, falemos na nossa ótica, e o mesmo é transposto para os demais países. É isso que faz com que um português, um empresário português, cujos trabalhadores vêm com muita regularidade a Portugal, fazem aquele típico, uma semana, há 2 semanas, estão outra vez em Portugal e voltam a sair, voltam a vir, possa competir, por exemplo, com um lituano que hoje tem a frota dispersa pela Europa durante 3, 4, 5 meses, como chegam a ser noticiados, e aliás até o próprio canal da Euronews chegou a testemunhar isso em 2 ou 3 reportagens que foram publicadas já no ano passado, em que mostrava o caso de empresas suecas que colocavam sedes sociais na Lituânia para terem asiáticos a conduzir os caminhões durante um ano inteiro. Eles vinham, entravam no caminhão, 11 meses depois iam de férias ao país deles e saíam do caminhão. E é contra isto que nós estamos a lutar. Este é um dos pesos. Depois há outros contrapesos. Outras são muito graves para nós, como, por exemplo, a lei do destacamento. É uma situação bastante complexa que vai entrar em vigor em fevereiro do próximo ano e ainda ninguém se entendeu muito bem. Ainda ninguém sequer conseguiu perceber se vai ou não vai e qual o impacto desta lei do destacamento no setor. Se isto vai levar ou não à necessidade de pagamentos adicionais, ou pelo menos de questões formais adicionais. Tudo isto é muito complexo e está ainda muito em aberto. Oh Pedro, peço desculpa interromper, porque nem todas as pessoas que nos estarão a seguir são especialistas, digamos, ou entendidos do transporte rodoviário. A lei de destacamento implicará, nomeadamente, o pagamento e corrija-me se estiver errado, o pagamento do salário mínimo do país, praticado no país onde o transportador esteja a operar. Para onde... Claro. É isso mesmo, embora depois exista uma série de exceções que têm a ver com os transportes bilaterais. Se for no caso de um transporte bilateral Portugal-França, assim não é. Se não for, já poderá ser. Se é uma cabotagem, será. E depois há aqui questões grandes de como calcular isso, porque os regimes são diferentes. O regime jurídico de França é diferente do regime jurídico português. Portugal paga 13º mês, paga um subsídio de férias, eles não pagam. As horas lá são diferentes das horas cá, os regimes horários semanais, tudo isso é bastante complexo. E vai ser introduzido uma complexidade muito grande no nosso sistema, com uma visão de proteção social dos trabalhadores, em abstrato é correta, nada a opor a isso, mas é preciso, então, que hajam os outros equilíbrios todos. Um dos equilíbrios necessários é, de facto, garantir que no mesmo território, nas mesmas estradas onde pisa um português, pisa um lituano, que também só lá possa pisar o número de vezes que um português lá pode pisar e depois tem que pisar aos países deles. Porque senão as coisas tornam-se mais complicadas. E o que parece estar a montar-se, entre aspas, ok, já temos boa parte do que precisamos, que é parte do destacamento e muitas outras. Há outras alterações que também são altamente positivas, como, por exemplo, a questão dos 2 descansos reduzidos, permite, de facto, a um português que está mais na ponta da Europa, de facto, se calhar, conseguir fazer 2 descansos reduzidos e não estar a ser obrigado a estar parado às 45 horas no estrangeiro num hotel, como se houvesse hotéis também em abundância para os motoristas estarem parados, como se eles próprios quisessem estar parados em hotéis, e permitir-lhes fazer o descanso reduzido e voltarem para casa. Agora, se este conjunto, que isto foi aprovado em conjunto, foi um pacote, aliás, chama-se mesmo pacote de mobilidade, lhe tirarmos uma das medidas mais essenciais, que é esta de obrigar ao retorno das frotas aos respectivos países, isto vai correr bastante mal, ou pode correr bastante mal. Porque o que se passa aqui, este retorno, é um retorno para comprovar que, de facto, aquela pessoa que recebe 1.000 euros, de acordo com a legislação lituana,
de facto, merece estar a ganhar esses 1.000 euros porque ele tem uma conexão real, mais do que formal, real ao país. Se esta conexão não existir, então essa pessoa não pode estar a receber apenas esse valor, tem que estar a receber outro tipo de valores. E é isto que se pretende. Ao obrigar a ir lá, faz com que a empresa, sabendo que tem que retornar ao país e que vai ter um período em que, de facto, não vai poder praticar fretes no meio da Europa, vai ter que assumir uma perda com isso, e essa perda vai acabar por ter que ser internalizada na estrutura de custos e vai fazer com que depois, de facto, não possam andar a praticar os preços que hoje em dia praticam quando estão a transportar de França para França, por exemplo, ou de França para a Alemanha. E é estes vasos comunicantes que se pretende que se mantenham. Só que nós, infelizmente, isso é tudo muito bonito, a União Europeia é uma coisa muito gira, mas nós não deixamos de ser portugueses e os romanos não deixam de ser romenos e a nossa comissária de transportes não deixou de ser romena e, de facto, está altamente comprometida com as pretensões do seu Estado, com as pretensões das empresas romenas e pretensões de empresas similares com estas. Desde logo, há, digamos assim, um lobby do leste, onde se destaca a Roménia, onde se destaca também a Lituânia, como principais players para manter este status quo, na parte em que ele é mais violento, que é precisamente este do retorno. E então, Pedro, enfim, isto está mesmo a ver-se que vai ser debatido, pelo menos a nível dos governos. O que é que Portugal, por exemplo, nesta altura que está com responsabilidades acrescidas na União Europeia, o que é que o governo português, não sei se vocês já enfim, sensibilizaram o governo para esta questão também, o que é que vocês esperam que daqui resulte? O governo português foi notificado desse estudo há 2 semanas, talvez ainda não haja 2 semanas, deu a nossa opinião sobre o estudo e nós no estudo levantámos algumas questões. Primeiro dissemos logo, o estudo está inquinado, porque o estudo é um estudo encomendado para dar um resultado, a nosso ver. Um bocadinho aquela questão do contabilista, 2 mais 2, quanto é que quer que dê? É um bocadinho aquilo que nos pareceu. E o estudo, nós levantámos uma série de problemas técnicos, desde logo, o facto do estudo antecipar uma questão ambiental grave, com a deslocação de carros em vazio até, esquecendo-se, por exemplo, a nosso ver, da melhoria de descarbonização que aí vem para o nosso setor também. Desde logo, os caminhões elétricos, estamos a falar de um estudo, isto é para 10 anos, 15 anos, isto é para mudar, isto é uma alteração estrutural. Não podemos fazer um estudo como se os caminhões daqui a 5 anos, 6 anos, 10 anos ainda continuassem a gastar combustível como consomem hoje em dia. É preciso fazer esses descontos, nada disso nos parece estar a ser devidamente feito naquele estudo. Aquele estudo, de facto, foi encomendado para isso. Acreditamos que algumas congêneres nossas, de alguns países, juntamente com os governos, falo aqui mais até da Alemanha, possam ter também alguns estudos para contrapor, mas de facto a nossa opinião foi de não ser dada relevância àquele estudo, foi isso que pedimos e explicámos ao Governo, desde logo alertando para o facto de que o que está aqui em causa é uma questão social também. E temos que sopesar as duas coisas, não se pode dizer, ok, vamos manter tudo como está para não poluir. Mantendo o que está, sendo que aquilo que está é uma questão social, em que temos pessoas que andam a viver dentro de caminhões durante meses e a provocar uma perda de rentabilidade nas empresas que são mais respeitadoras dessas questões sociais, provocando-lhes uma perda enorme, porque trabalham a preços menores, fruto disto. Muito bem. Ora bom, por aqui, por cá andamos entretidos, se me é permitida a expressão, com a discussão e com os debates em torno do plano de resiliência e recuperação, que prevê investimentos avultadíssimos, com o dinheiro europeu, naturalmente, para relançar a economia neste pós-Covid. Na área dos transportes, enfim, a tónica é posta no aumento da mobilidade, sobretudo de pessoas, diria eu, e na descarbonização, sobretudo, diria eu de novo, do transporte de passageiros. Certamente, não sei se participaram no debate, se chegaram a colaborar, a contribuir com reflexões na consulta pública. O que é que vocês veem, o que é que vocês já encontraram no PRR para o vosso setor em específico? O PRR ninguém sabe o que é o PRR, sinceramente. É um documento de intenções que falta-lhe tudo para ser algo, não passa para já disso mesmo. São documentos bastante
eu direi, abrangentes, mas com muito pouco detalhe, com muito pouco rigor, e no que toca ao nosso setor isso é por demais evidente. Sabemos de antemão, porque nós tivemos o cuidado de ter várias reuniões com os ministérios, desde logo o Ministério do Planeamento, para tentarmos perceber de que forma é que nós poderíamos ser contemplados, e há uma série de limitações para que o nosso setor seja muito contemplado nestes programas de fundos perdidos. Já o é tradicionalmente assim, não é agora, o PRR não vai ser diferente, pelo contrário, o PRR está tendencialmente projetado para seguir a mesma linha no que aos transportes de mercadorias diz respeito, a seguir a mesma linha que já vinha de antes, que é uma linha de tendencialmente excluir o nosso setor desses incentivos. Excluir por duas ordens de razão, tanto quanto nos é sempre explicado. É porque nós somos transnacionais, há algum perigo de falta de controle destes fundos, e também pelo facto de sermos poluidores, que é algo que eu não consigo compreender, e como se eu não compreendo, não aceito. Porque nós somos poluidores, mas podemos ser menos poluidores, para isso precisamos também de ajudas para melhorar as frotas. Se de facto eu andar com um caminhão Euro 3, eu poluo X, se eu andar com um caminhão Euro 6, eu poluo X menos Y. E se eu andar com um Euro 7, ou se eu andar com um hidrogênio daqui a 4 ou 5 anos, ou com algum elétrico, pelo menos onde eles já comecem a existir, nas curtas distâncias, nos centros das cidades, tudo mais, de facto justifica-se que eu seja apoiado para fazer isso. E estamos a falar de apoios que podem ser importantes. Um caminhão elétrico, já há alguma experiência com as carrinhas, com os carros de menor porte. Estamos a falar de um carro, uma carrinha que custa 20 e poucos mil euros, 25 mil euros, passa para 100 mil euros com os sistemas elétricos. E tem que haver aqui algum apoio para isto, porque de facto todos nós percebemos que para gastar 75 mil euros em combustível, que esta diferença é uma brutalidade de tempo, os carros não aguentam esse tempo, ou seja, há aqui um déficit que, se formos para aquilo que é o Total Cost Ownership, é de facto preciso haver aqui alguma subsidiação para este gap. Há alguns projetos que nos foram indicados para muito curta distância, sei lá, até há para bicicletas, por exemplo, para as bicicletas para entregar dentro das cidades. Não sei quem é que as vai puxar, mas veremos. Agora, para os caminhões, para a grande tonelagem, nós estamos algo apreensivos com isto. Achamos, porém, que mesmo fora do PRR há a possibilidade de o Governo, e estamos a discutir muito de perto com o Governo, algumas formas de nos darem incentivos, ainda que sem impacto orçamental, ou seja, com a reafetação de alguns incentivos fiscais que o Estado dá à generalidade da indústria, eliminá-los e reafetar essas receitas para nós, vendo o transporte público em detrimento do transporte rodoviário. Estamos com projetos encursados com o Governo nesse sentido, esperamos conseguir chegar a algum bom porto. Não será nada de novo, porque a Alemanha está a fazer isso. A Alemanha está, de facto, hoje a cofinanciar a compra de caminhões novos aos alemães, às empresas, às frotistas alemãs. E Espanha também está a fazê-lo, não está? Ou tem-no feito de forma regular? Espanha há uma grande confusão neste momento, porque aparentemente saiu legislação, disseram que iam fazer, e a legislação que sai não permite fazê-lo para o caso dos transportes. Andam lá numa grande confusão por causa disso. As congéneres sentiram-se defraudadas, está uma confusão muito grande. Não lhe sei dizer, porque depois também está a evoluir quase à semana, não lhe sei dizer como é que está exatamente, mas há um mês atrás estava essa confusão instalada. Mas de facto há exemplos, dou o exemplo da Alemanha, que salvo erro são 14 ou 15 mil euros que estão a financiar para carros Euro 6. O transporte tem que viver um bocadinho sem os incentivos, são importantes, mas nós não podemos viver num setor subsidiado, porque as coisas, quando não custam, é um bocadinho aquele ditado: água traz, água leva. Se as coisas não nos custarem, nós também vamos para o mercado desbaratar, porque de facto o caminhão não nos custou. Não é isso que nós queremos. Nem queremos que haja frotas a crescer financiadas pelo Estado. Nós próprios assumimos isso e dizemos ao Estado: os senhores dê-nos incentivos para melhorar. E se quiserem, ponham lá que ninguém pode aumentar as frotas com isso, ou até tenham que as reduzir para isso. O senhor tem 100 caminhões Euro 4 e pode comprar e trocar e comprar 80 ou 90, mas não pode comprar 110 Euro 6 e ser financiado por esses 110. Haja travões, haja limites, de facto a iniciativa privada ainda tem que valer, e se queremos comprar caminhões, então temos que ter unhas para tocar a guitarra e ir para o mercado e conseguir pagar os caminhões e fazer isso. Nós defendemos essa parte. Agora, achamos que de facto nós não podemos viver numa economia, não podemos viver confortavelmente quando se fala tanto em ferrovia,
e estão um pouco em rodovia. Parece que os comboios já são elétricos, já nem há comboios a diesel, já só há comboios elétricos, e os caminhões nunca serão elétricos, porque só se fala nos caminhões como se eles sejam, sendo hoje a diesel, irão ser sempre a diesel. E não é isso que a realidade nos está a mostrar. Ainda ontem foi notícia que a Audi vai deixar de produzir motores de combustão, ou seja, a realidade dos carros está a mudar, a dos caminhões irá mudar também. É preciso começar a criar as bases para isso. Seja nos incentivos para a melhoria dos Euro 5 para os Euro 6, Euro 6 para os Euro futuros Euro 7, seja para os gap, que são grandes, para os carros elétricos, seja nos gaps que serão ainda maiores para os caminhões a hidrogênio, é preciso ir começando a preparar isso. Não nos parece haver até agora uma grande abertura política e uma densidade de pensamento a este nível, no que ao nosso setor diz respeito. Portanto, quanto ao PRR, estamos conversados, não têm grandes expectativas? A esse nível das frotas, eu não tenho uma grande expectativa, porque há desde logo estes entraves europeus. Claro que é preciso depois também fazer lobby para alterar estas visões europeias, não é? Oh Pedro, mas como é que há entraves europeus se a Alemanha, que também é da União Europeia... Porque é orçamento direto. Orçamento direto. É através dos orçamentos dos próprios países. Só que, infelizmente, nós é Portugal. Isto não é a Alemanha. Não. É por isso que nós estamos a tentar demonstrar ao governo que ele pode injetar dinheiro na nossa economia, no nosso setor, que é um setor que ajuda o Estado português a alcançar metas de descarbonização, porque é um setor mais eficiente do que o transporte privado. E se nós transportamos de uma forma mais eficiente, gastamos menos combustível por tonelada transportada e, como tal, ajudamos o governo a ir no caminho certo da descarbonização e pode o fazer, dizemos nós, sem impacto orçamental. Basta que reafete, eliminando alguns benefícios que dá às empresas, reafetar essa mesma receita. Mas essa é uma guerra antiga, porquanto cá, de facto, o peso dos transportadores privados, no sentido de fazerem os transportes das suas próprias mercadorias, portanto, indústrias que têm caminhões, frotas de caminhões, essa intenção da Antram de promover aqui a transferência modal dos privados para os públicos no sentido de profissionais é antiga. É uma luta de vida. E não resultou, não tem resultado até agora. O peso, as estatísticas dão conta que há um peso brutal dos operadores por conta própria. Enquanto um transportador compra um caminhão, paga 100 mil euros e assume como custo 100 mil euros, um privado compra o mesmo caminhão e assume como custo 125 mil euros. Porque tem um refai que lhe permite fazer isto. Isto é o Estado português a dizer assim, muito bem, eu indemnizo-te, eu reduzo a tua coleta em 25 mil euros por tu comprares um caminhão, por tu seres menos eficiente do que se fosse para o mercado comprar transportes a transportadores. Isto o Estado não pode fazer. Se o Estado quer dar passos no sentido da descarbonização, este é um passo que também está à mão dele. É só alterar a lei, é só ouvir o que as empresas de transporte têm para lhe dizer. E é isso que nós estamos a tentar fazer. E a abertura, então, estão esperançados? Abertura há, esperança, sempre com muita cautela, porque já cá estamos há alguns anos, a saber que a simpatia de uma reunião e o aceno da cabeça afirmativamente não necessariamente se traduz em alteração das leis. Falou aí no transporte em meio urbano e de facto, enfim, os transportadores, os associados da Antram são, enfim, identificados a partir com os grandes caminhões e com o transporte internacional, com o transporte, com a distribuição nacional, mas a pandemia também veio acelerar este processo do e-commerce e da distribuição fina, da distribuição em meio urbano, de menores quantidades, de menores volumes, em mais curto espaço de tempo e, além disso, com limitações a nível da poluição. O setor está-se a adaptar, porque esse tipo de transporte vai crescer exponencialmente nos próximos tempos. O setor está preparado para isso, ou está-se a preparar, está sensibilizado, pelo menos, para essa transformação do tipo de negócio? Sim, eu acho que é mais ou menos evidente que sim, que de facto vai haver uma alteração a esse nível.
a montante do transporte de proximidade, há sempre o transporte de grande dimensão na mesma. As coisas não nasceram ali, não é? Não nasceram naqueles armazéns de onde saem as carrinhas. Alguém tem que as levar para lá, enfim, o setor em si irá crescer. Agora, naturalmente que se hoje nós transportamos para uma loja, a seguir vamos transportar para um armazém de distribuição. O nosso setor, o transporte de grande dimensão, não irá incrementar assim tanto por isso, por um incremento dos marketplaces e da compra virtual. A curta distância, sim, é um fenómeno que está evidente. As empresas têm tido boas performances, mesmo em Portugal, ao da paqueteria e ao nível da distribuição, nota-se um crescimento e um reforço da posição das principais empresas portuguesas, algumas de raiz e de capitais mesmo portugueses, o que é sempre bom, e acredito que vamos ter um setor interessante. Tenho algum receio a esse nível de que há uma desregularização muito grande do setor ao nível das carrinhas e da grande distribuição. E nós assistimos a coisas que são absolutamente indescritíveis, como, por exemplo, aqueles fenómenos que nós ouvimos falar, que são aqui ao lado em Espanha, que já acontecem, da Amazon, dos próprios trabalhadores a distribuírem nos próprios carros ligeiros deles. Isto é algo inaceitável. A uberização, não é? Do transporte de mercadorias. A uberização do transporte de mercadorias é algo que tem que se ter muito cuidado. Eu não acredito que seja uma coisa tão simples para montar como é a uberização do passageiro. Eu essa dou de barato, percebo desde logo como é que as coisas funcionam e percebia-se que era algo que era possível de implementar. E eu disse apenas implementar, não disse tornar lucrativo, porque eu acho que a Uber continua sem ter tido grandes resultados até hoje, mas pronto, continua a ser uma aposta de futuro e tem acesso a capital. Os fundos de investimento estão aí para injetar capital. Mas as operações ao nível da Europa, em termos de carga, não têm corrido bem. Mas eu acho que é a desregulação total. Já nem falo da uberização, é não haver regulamentação nenhuma. E a Europa, tristemente, a meu ver, está a ir muito por este caminho, de querer desregular as atividades, ao ponto de estar a permitir fenómenos como esse, em que a pessoa vai trabalha 8 horas e a seguir enche a mala do carro e já que vou ali para a minha zona, levo aqui mais 15 ou 20 encomendas para entregar também mais estas 15 ou 20 encomendas. E aí já não sou eu o trabalhador da Amazon, já sou eu o cidadão que tem o direito de ir. Isto não me parece correto, acho que levanta aqui questões até ao nível do direito das pessoas. Fala-se no nosso país, por exemplo, no direito a desligar nas empresas que têm os trabalhadores em teletrabalho, coisa que eu nem sequer percebo que seja necessário na lei estabelecer, porque a lei não é por estar em teletrabalho que deixou de haver horários, não percebo sequer o que é que falam quando falam do direito a desligar. Isso é um direito que já existia antes da pandemia e continua a existir agora, mas depois não vejo que ninguém fala nesses direitos dessas situações. Tudo porque é numa tentativa de baixar os custos ao máximo. E, de facto, não há empresas que consigam concorrer com este tipo de distribuição. Eu já trabalho ali, eu já tenho que ir para ali trabalhar, eu não tenho propriamente os custos quase nenhum para ir distribuir, é o custo de alguma disponibilidade. Isto não é uma estrutura, não tem pessoas a trabalhar, a organizar, a montar a operação, é impossível de combater isso. Tenho algum medo desses fenómenos de que venham atacar fortemente este setor da distribuição da grande distribuição, digamos assim. Para encerrarmos a questão enfim, dos problemas europeus e do enquadramento europeu, temos o Green Deal, falou há bocadinho na ferrovia, enfim, na preferência que é dada no discurso político pela ferrovia. Este, de resto, é o ano da ferrovia, o ano europeu da ferrovia. O Green Deal europeu insiste na descarbonização da economia e na descarbonização dos transportes em particular, insiste na transferência de cargas, de novo, da rodovia para os outros modos, de preferência para a ferrovia, insiste na digitalização. Vocês veem-se que o parente pobre daqui do sistema de transportes, do ecossistema de transportes, à luz de Bruxelas? Vemos. Há uma... Eu estava aqui a lembrar de uma coisa, estava a falhar, é o nome. Na Bíblia, uma daquelas
passagens, tem a ver com o filho que se portava mal e saiu de casa e gastou o dinheiro todo do pai, depois voltou, e quando o filho voltou, o pai matou o borrego gordo. Estamos a falar do filho pródigo, O filho portanto. pródigo, exatamente. E matou o borrego gordo e foram comer o borrego gordo. Claro que o que lá estava, o desgraçado, não é? Ficou lá sempre, sentiu-se triste com aquilo, porque esteve ali sempre a apoiar o pai e o outro irmão é que comeu o borrego gordo. Ou foi por causa do outro irmão. De facto, o pai limitou-se a dizer que de facto, é sempre bom, e ele voltou. E nós sentimos assim um bocadinho. Nós sentimos que nós andamos aqui a fazer o trabalho, há várias dezenas de anos já. Sem caminhões não havia a economia que hoje existe, muito mais do que sem a ferrovia, ou até o marítimo, no que a curta distância diz respeito, falando agora do short sea, não do deep sea, o deep sea já é o que é. Mas é agora que parece que a ferrovia vai nos conseguir substituir, do género, vamos afastar desta gente, que isto é gente que não interessa a ninguém, porque polui muito. Sentimos-nos assim, eu sinto-me muito assim. Mas no meu interior, no meu íntimo, eu sei que eles estão enganados. Eles, os políticos, no seu geral, estão enganados. Eu acho muito bem que promovam o ferroviário, nada a opor a isso. Mas promovam-no sempre com a noção clara que não é preciso muito para terem. Vão para as estradas e andem nas estradas e percebam que nunca, de maneira alguma, nos próximos anos, a ferrovia vai substituir a rodovia. E provavelmente é uma missão absolutamente impossível. Se calhar a rodovia há de ser substituída pelos drones ou por outras coisas que já não serão do nosso tempo. Mas não é por comboios que ela vai ser substituída. O que a realidade nos diz, a realidade digital, é que as coisas estão a reduzir à unidade. Depois é a conjugação dessas unidades. Quando eu digo unidade, é um pequeno drone, se calhar, que depois se pode multiplicar, pode vir a ser um concorrente sério daqui a 20 ou 30 anos numa rodovia. Mas não é uma unidade deste tamanho, que é um comboio, que vai conseguir fazer esse ataque ou essa substituição da rodovia. Nós, de facto, temos algumas coisas para melhorar, poderíamos ter caminhões maiores, poderíamos ter caminhões maiores a atravessar as fronteiras, poderíamos ter programas de criação de parques para esses caminhões maiores em toda a Europa. De facto, para aí eu tenho visto muito pouca vontade política e isso, se calhar, era tão ou mais importante do que a ferrovia. Acho que há espaço para evoluir tudo. Para além do mais, acredito que nós iremos, já o disse aqui, poluir tão ou tão pouco quanto um comboio, e essa grande bandeira que é hoje um comboio ser verde e um caminhão ser vermelho, poluidor, negro, isso vai deixar de existir e vai nos ficar apenas algumas externalidades negativas, que é, por exemplo, nós turvamos na estrada, o trânsito, isso, eu percebo isso e admito que essa é um calcanhar daquilo, mas que é um de dois, e o segundo, o primeiro até é o mais importante, irá ser eliminado com o tempo. Não acho que estejam a haver uma aposta política muito correta, acho que de facto nos deviam tratar com um bocadinho mais de respeito a nós, não é Portugal, nem às empresas portuguesas, à rodovia no seu todo. E deviam ter um bocadinho mais de gratidão por tudo aquilo que nós temos feito. Bom, Pedro, vamos então agora, enfim, a nossa conversa já vai longa, isto, poderíamos provavelmente ficar aqui, abusando eu da sua boa vontade, poderíamos ficar aqui a tarde inteira, não sei se também ficava muita gente a ouvir-nos, e portanto vamos tentar abreviar e vamos falar de duas ou três questões aqui muito particulares do nosso meio interno, e falou há bocadinho, referiu o aumento dos salariais, que decorrem, presumo eu, da revisão do contrato coletivo de trabalho, que começaram a fazer, corrija-me se estiver errado, há 2, 3 anos, e que previa, obviamente, atualizações anuais, não previa, era a pandemia e enfim, fenómenos como estes. Como é que está a correr, como é que o setor está a encaixar, digamos assim, o impacto e os sobrecustos e a reorganização do trabalho que o novo contrato coletivo de trabalho implica? Esse é um tema sensível e a resposta é complexa. Nós estamos com dificuldades em conseguir encaixar estes aumentos salariais. De facto, nós em 2018 fizemos a primeira revisão salarial. Mais do que revisão salarial, foi uma revisão da forma como nós tínhamos as questões, sobretudo ao nível do transporte nacional e ibérico, e resolvemos uma série de questões que vinham de há muitos anos. Nós estávamos desligados da realidade, a nossa lei estava desligada da realidade e isso fazia com que houvesse várias realidades, umas mais corretas, outras menos corretas.
alinhámos as empresas, procurámos alinhá-las de acordo com aquilo que hoje entendemos, também quer, desde logo em sede de proteção social do emprego, ser o que é importante para o nosso setor. O nosso setor só pode ser um bom setor se também se preocupar e começar a olhar desde logo para fenómenos como a questão da falta de motoristas, da falta de atratividade para a profissão. Temos que começar a trabalhar agora para que ela possa ser atrativa, mais atrativa no futuro, e foi isso que nós iniciámos em 2018, com um sacrifício para as empresas de transporte. O que não esperávamos era que não tivessem existido os movimentos que existiram em 2019, movimentos esses que começaram de uma forma absolutamente atípica, inorgânica, por outras mãos que não as dos sindicatos habituais do nosso país, ou os mais normalizados, digamos assim, com base numa série de falácias e de ideias erradas que criaram um movimento muito concentrado naquela questão dos combustíveis e que depois teve uma repercussão bastante grande e obrigou-nos a reposicionar-nos novamente e a reformular, digamos assim, os níveis salariais. Fizemos com bastante contenção, acho que toda a gente percebeu que já passou, vai fazer agora em abril, 2 anos que este fenómeno começou, já passaram quase 2 anos, mas a Antram teve uma postura muito assertiva e foi até onde foi, e dali não ia mesmo. E acho que as pessoas perceberam, porque de facto enfrentámos 2 greves, e enfrentámos-las de uma forma estoica. O próprio governo também percepcionou isto, estamos a falar de um governo de esquerda, e mesmo assim percepcionaram e nunca ouviram, ninguém ouviu o governo a falar, a apontar o que quer que fosse à postura da Antram, porque de facto perceberam que estavam a falar com gente séria e que mais do que aquilo que nós damos, nós não podíamos dar. E isso estava internalizado. Claro que em cima disto, repare, vem uma pandemia. Então nós temos, 3 meses depois de entrada em vigor da segunda revisão salarial, vem uma pandemia que destrói emprego, destrói mercado e cria uma pressão adicional. Eu achava que a história ia parar por aqui. E já não era pequena, já era uma história bastante dura. Estranhamente, e eu não consigo entender como este ano o governo decidiu. Não é que eu tenha nada contra as pessoas. Eu gostaria muito que em Portugal se ganhasse muito mais que o salário mínimo nacional de 655 ou 60, que é agora. Preferia que ganhassem 1.200, ok? Mas nós vivemos na realidade que vivemos e temos que saber evoluir. E o que a história nos diz, isso é algo que nós tivemos o cuidado de ver, quando renegociámos em 2019, no seguimento das greves, foi que nos momentos de maior crise a tendência era de manutenção do salário mínimo nacional. Os sindicatos à data queriam subidas garantidas de 100 euros em 2020, 100 euros em 2021, 100 euros em 2022, e uma das coisas que dissemos foi, não, pode haver um problema na economia e nós não podemos estar em contraciclo a subir salários e a economia a decrescer. E demos um argumento. Em 2011 até 2014, à altura da Troika em Portugal, o salário mínimo nacional manteve-se inalterado. Por isso nós, a única coisa que nos podemos comprometer é subir o salário base. Vamos falar dos motoristas, que é o que representa 90% do nosso setor, no caso do salário mínimo nacional também subir. Se ele subir 2%, o nosso sobe 2%. E vai-se afastando ligeiramente sempre do salário mínimo nacional. Porque 2% de 700 são mais que 2% de 635. E foi este raciocínio que fizemos. E agora a história, o resto é conhecido. O governo, com a economia completamente a descer, acordou com os parceiros sociais, sindicatos, nenhuma dos parceiros sociais empresariais aceitou esta medida, na verdade foi uma imposição aos parceiros sociais / empresas, um aumento salarial, um aumento do salário mínimo nacional, que teve uma séria repercussão no nosso setor, porque estamos a falar do nosso setor, quando sobe, não sobe o base apenas, sobem também outras verbas que aí estão indexadas, estamos a falar de um aumento de custo entre os 80 a 100, 110 euros, depende se o motorista é nacional, ibérico ou internacional, por mês de custo salarial, já com a segurança social, com tudo. Ou seja, é mais uma pressão em cima dos transportadores. De facto, 100 euros pode parecer pouco, mas não é pouco, porque há muitos caminhões que se calhar não ganham 300 ou 400 euros por mês. E alguns, estou a falar dos que ganham, porque depois há muitos que não ganham nada. E isso dá para percebermos do que é que estamos a falar. É preciso ir aos clientes e pedir mais 5 ou 10 euros por dia. E a maioria dos clientes não está para dar 5 ou 10 euros por dia, porque de facto o que neste momento existe é que há alguma falta de trabalho, digamos assim, pelo menos de um trabalho que seja devidamente bem remunerado.
Claro. Pedro, vocês quando reviram o contrato coletivo, disseram e dispuseram-se em conjugação com as autoridades competentes, verificar o seu cumprimento, o seu integral cumprimento, por parte, desde logo, dos vossos associados, enfim, de todas as empresas que atuam no mercado. Esse trabalho foi feito porquanto, volta e meia, surgem queixas, surgem denúncias de empresas que continuam enfim, a tornear ou a contornar a legislação existente, os contratos existentes, e a pagar de forma que não cumpre ou não cumpre integralmente com as regras que existem para o setor. Havia projetos para isso, parte desses projetos foram executados. Houve uma coisa que foi algo importante, que foi a introdução dos códigos de remuneração, em que agora a Segurança Social, para as empresas de transporte, já tem a informação de quem é que está a pagar a cláusula 61, de quem é que está a pagar os fins de semana, de quem é que está a pagar as ajuda de custeio, o salário base, o complemento salarial, porquê? Porque cada uma destas verbas tem um código específico. Isto vai criar uma separação, e a Segurança Social deixa de olhar para 1.200 euros e passa a olhar a 700, mais 300. Isto vai permitir percepcionar à distância se a empresa está tendencialmente a cumprir ou não, desde logo. Em cima disto, se pusermos um algoritmo, em cima das bases de dados da Segurança Social, vai permitir fazer alertas muito mais rapidamente. A parte dos códigos foi feita, a parte do algoritmo aparentemente ainda não está feita. É algo que nós estamos a falar também com a Segurança Social. Visto com a pandemia também torna tudo mais difícil, tudo mais pesado, as reuniões é muito mais complexo, mas é algo que continua a ser um objetivo principal da Antram, porque de facto não se pode premiar apenas os filhos que se portaram mal e que voltam a matar-se pelo tal morreu o gordo. É preciso também ajudar aqueles que cá andam a trabalhar de uma forma correta, e nós queremos que essas pessoas sejam mais ajudadas. Não é nada que esteja esquecido, mas não está no ponto que nós achamos que deveria estar por parte das autoridades. Pedro Polónio, uma última questão. Recentemente, há muito pouco tempo, o Governo manifestou a intenção de vir a regulamentar a questão das cargas e das descargas, assumindo que, afinal, aquelas discussões do grupo de trabalho e as recomendações que saíram do grupo de trabalho criado para o efeito não surtiram bons resultados, porquanto, ao que parece, os motoristas e logo as empresas transportadoras continuam a ser penalizadas com as práticas, nomeadamente enfim, não serão os únicos, mas com as práticas, nomeadamente da grande distribuição e das grandes plataformas. Veem com bons olhos essa intervenção do Governo? Era preciso chegar aqui? O que é que falhou para ter que o Executivo chamar a si a responsabilidade de regulamentar isto? Há duas questões. Há uma questão que é das cargas e descargas, e há uma questão que é dos tempos de carga e descarga. Nenhum país que quer verdadeiramente proteger o transporte pode fazer aquilo que nós que se vê acontecer e ser prática recorrente em Portugal, que é o tempo das cargas e descargas. Os nossos clientes, a indústria no seu geral, tem que entender uma coisa. Os caminhões poderão ser mais baratos ainda do que são, se rodarem muito mais. Os caminhões não podem ser colocados, as horas que são colocados à espera em Portugal. Sobretudo porque Portugal é um país muito pequeno e nós fazemos muitas vezes transportes de curta distância. Uma carga do Porto para Lisboa demora 5 horas e meia, indo pela Nacional, a chegar de um lado ao outro. A pessoa não pode estar 3 ou 4 horas para carregar e 3 ou 4 horas para descarregar. Tem que chegar e tem que ser rápido. Se o fizer, pode se calhar fazer, em vez de 3 ou 4 transportes por semana, para fazer 4 ou 5. Isso vai permitir, se calhar, trabalhar a um preço ainda mais competitivo. Tem que haver um alinhamento de interesses da indústria com o nosso setor. Estranhamente, ou porque nós não sabemos comunicar isto, ou porque muitas das linhas intermédias da indústria, porque nós falamos muitas vezes, o grupo tal, essas pessoas, muitas das vezes, as pessoas da administração não têm conhecimento desta realidade. Passamos por linhas intermédias que têm objetivos de baixar custos e vão baixar os custos através de pequenas penalizações, através de uma série de coisas que não de uma coisa estrutural. E nós não entendemos como é que isto não é aplicado e não é generalizado.
são realidades que nós, em países como os Estados Unidos, países como a Inglaterra, são amplamente difundidas. A Alemanha, um caminhão não está 3 ou 4 horas parado. Se estiver, pagam para isso. Porque aquele carro, aquele investimento, aquele trabalhador que é caríssimo, quando comparado com a maioria dos trabalhadores dos sítios onde nós vamos descarregar, são caríssimos, são muito mais caros. Quando há uma dialética entre um operador de armazém e um motorista, estamos a falar de um motorista que custa 30 e tal mil euros por ano, versus um trabalhador que custa 17 ou 18 mil euros por ano. E o que percebemos é que há um poder fático nos armazéns de fazer parar estes meios, que são investimentos de 100 mil euros que estão na estrada, mais motoristas caros, e param-nos ali só porque agora não apetece, só porque agora não, só porque não há organização, só porque não há uma preocupação com isto. Isto era algo que tinha que mudar. Nós gostaríamos muito, foi uma oportunidade que nós acabámos por perder, de não termos sido devidamente ouvidos, porque estamos a falar de coisas que passam os mandatos de muitas das pessoas que estão envolvidas nisto. Que são coisas para daqui a 5 anos, para daqui a 10 anos, para começarmos a melhorar. Nós perdemos um bocadinho essa oportunidade. Nós, a indústria, achamos, em nosso entender, perdemos um bocadinho essa oportunidade de melhorar. Por outro lado, a questão social dos trabalhadores. De facto, não é correto que um trabalhador venha, ao fim de conduzir 9 ou 10 horas, tenha que andar a fazer uma descarga de um caminhão. Não acho isto nada normal, não é a prática na generalidade dos países, e não era uma prática, que sendo uma prática que nos distingue bastante, não acho que seja uma prática muito correta. Por outro lado, somos nós que nos sentamos com os sindicatos, somos nós que temos que falar com os motoristas, somos nós que todos os dias recebemos os telefonemas dos motoristas a dizer: eu aqui não quero vir de cá descarregar mais, porque isto aqui é uma porcaria, porque me tratam aqui mal, porque me obrigam a fazer a descarga. E este embate diário, este desgaste, é mais um desgaste a afastar as pessoas da profissão. E também parece que ninguém consegue, ou não querem perceber, que o motorista não pode ser tratado dessa forma, sob pena de começar a abandonar ainda mais a profissão. Nós temos que ter motoristas cada vez melhores, nós vamos ter que ter motoristas cada vez mais bem vestidos, mais bem arranjados, mais tecnologicamente desenvolvidos. E as pessoas, que são as pessoas do futuro, não querem um porta-paletes nas mãos ao fim de 9 horas de condução. Não querem isto. E têm o direito a não querer isto. E nós ou percebemos todos isto e alinhamos, ou então temos fenómenos como aqueles que assistimos agora recentemente, já depois desta realidade, deste grupo de trabalho, depois de existirem alterações da parte de algumas empresas, que já nem faziam as descargas, voltarem a fazê-las. Isto é um bocadinho estranho. Pronto, olha, tem uma virtualidade, que foi dar o trigger, que era preciso para sair uma legislação, que espero que seja uma legislação correta, que venha estabelecer devidamente as regras, e venha transformar em lei aquilo que já hoje é uma obrigação do contrato coletivo de trabalho, que é deles não as fazerem, e essa obrigação não foi lá posta por nós. Não é a Antram que anda a defender que os motoristas não façam cargas e descargas. Não, os sindicatos. Foram os sindicatos que, em primeira mão, nos puseram essa obrigação na negociação, nos exigiram, como nós exigimos outras coisas, que isso ficasse plasmado. E, de facto, nós não podemos, em abstrato, discordar que eles também têm alguma razão, que, de facto, um motorista não deve ser contratado para depois andar a carregar com um porta-paletes ou com um empilhador, sujeito até a ter responsabilidades e acidentes com isso, e não dominando as técnicas da boa utilização, violando até as regras de segurança, andar a fazer esse tipo de coisas. É só isso que nós queremos, é que toda a gente perceba que o transporte tem que ser ajudado para ser mais eficiente. E ser ajudado é deem prioridade aos caminhões, façam com que os caminhões saiam rápido. Não tenho dúvidas nenhumas que todos, até num curto prazo, vamos ficar melhores. Se os caminhões fizerem mais quilómetros, os motoristas andam mais contentes, porque metade dos motoristas hoje passa metade do tempo deles parado dentro do caminhão, junto à frente dos cais, à espera de encostar ao cais. Isto não é admissível. Não é assim que nós lá chegamos. Muito bem. Pedro Polónio, presidente da Antram, seguramente havia mais matérias, por exemplo, esta que agora da falta de ministros e do afastamento da pouca atratividade da profissão para os jovens, o que vai, obviamente, levantar problemas que os caminhões autónomos não resolverão seguramente. Enfim, temas não faltariam, mas a nossa conversa já vai longa. Agradeço-lhe a disponibilidade para ter estado connosco e seguramente haverá novas oportunidades para voltarmos a falar. E aos que nos seguiram através da nossa página no Facebook ou do site de Transportes e Negócios, agradeço e espero que tenham dado por bem emprego o tempo que nos dedicaram. Pedro Polónio, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, eu. Até uma próxima, sim? Continuação. Até a próxima. Um abraço. Obrigado.